Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o missionário Lucas Gabriel. Hoje somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a refletir o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus que é alimento para cada um de nós. Que no dia de hoje possamos nos alimentar desta palavra que nos dá vida eterna. Que esta palavra que sacia as nossas sedes, as nossas fomes. E que possamos pedir o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre todos os nossos amigos e familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 3 de maio de 2021, a igreja celebra São Felipe e São Tiago. Hoje, segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, somos convidados a refletir quem foi São Felipe e quem foi São Tiago. De maneira toda especial, hoje somos convidados a refletir o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6 ao 14. Que possamos pegar as nossas Bíblias e abri-la no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6 ao 14, para nossa melhor meditação e reflexão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus, porém, respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não conheceis Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizeis: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs,
Hoje nós somos convidados a refletir um evangelho muito belo para a nossa caminhada cristã, para nossas vocações. Jesus, ele é a direção e o sentido para o nosso caminhar. Muitas vezes sem saber como nos expressar, como viver, como caminhar cada dia um passo à frente. Muitas vezes nós, no dia de hoje, estamos já desapercebidos, muitas vezes por causa de nossa saúde, muitas vezes desapercebidos por algo que nos deixa tristes. E muitas vezes achamos que Deus, ele não está no nosso lado. Hoje, Jesus vem trazer para nós mais uma prova de amor para cada um de nós. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ao longo da estrada da vida, queridos irmãos e irmãs, encontremos a direção e aquele que é o caminho para a nossa vida. Jesus, ele é o caminho ao qual nós devemos seguir sempre, acima de todas as coisas. A Santa Igreja de Cristo hoje nos dá a graça de celebrarmos os apóstolos Felipe e Tiago. Felipe, que era natural de Betsaida, foi o primeiro discípulo de João Batista e depois se tornou-se discípulo de Jesus Cristo. Tiago, também chamado de Tiago Menor, era parente de Jesus. Foi aquele que cuidou da igreja de Jerusalém e nos deu o exemplo de uma vida austera, da vivência da palavra de Deus, e uma carta apostólica maravilhosa. Ao olharmos hoje, queridos irmãos e irmãs, para a pergunta de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde: há tanto tempo eu estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu ao Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Vemos que o próprio Jesus nos diz que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, que Ele é a verdade que leva ao Pai e à vida, a qual o Pai nos chamou a viver. A verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que todos nós precisamos da direção do caminho, da direção da estrada e do rumo na vida. Porque nós muitas vezes estamos com Jesus, caminhamos com Ele, fazemos parte dos grupos dele, somos até consagrados a Ele, mas nós não sabemos o rumo e muitas vezes não sabemos a direção que devemos dar à nossa vida. Muitos de nós hoje em dia estamos perdidos, sem saber o caminho, sem saber a direção. Enquanto nós não entregamos totalmente a nossa vida a Deus e não somos capazes de perder a nossa vida nele, nós não encontramos o caminho para a nossa existência. Porque, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes limitamos a nossa vida ou o caminho da nossa vida a uma existência puramente material e existencial aqui na terra, como se o fim do caminho chegasse quando a morte viesse nos visitar. É isso que escutamos das pessoas: até que a morte chegue, ou até que a morte venha, ou terminou. Mas para aqueles que entregam a sua vida a Deus,
e entregam já para a eternidade, estão construindo o seu caminho para a eternidade em direção ao céu. Então, queridos irmãos e irmãs, que no dia de hoje possamos entregar a nossa vida, a nossa caminhada para o Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo vem nos dizer a cada um de nós que Jesus possa nos visitar no dia de hoje. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos salve para a vida eterna. Amém.